80%. Esse é o número que você vai gravar. 80% do colesterol que circula nas suas artérias não vem daquela picanha gostosa ou do ovo que você come ali no café da manhã. Ele é produzido internamente aqui pelo teu fígado. Se você passou os últimos meses cortando toda a gordura da dieta e o teu exame de sangue continua mostrando um LDL alto, você está lutando contra a biologia de forma errada. Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como enganar a produção de colesterol usando ciência pura, baseado nas diretrizes de cardiologia. Para baixar o colesterol em tempo recorde, você não precisa apenas ter força de vontade, você precisa de estratégia. E o segredo para isso está em entender primeiro o ciclo da bile. Pensa no teu fígado como uma fábrica. Uma das funções mais importantes dele é produzir os ácidos biliares, que funcionam ali como um detergente natural, que é essencial para o teu corpo ali conseguir digerir e absorver as gorduras que você come. E adivinha qual que é a principal matéria-prima que o fígado usa para fabricar esse detergente? É o colesterol. Como é que funciona? Essa bile sai do fígado, vai para o teu intestino, cumpre o papel dela na digestão e no final do caminho o teu corpo tenta reabsorver esse colesterol para usar ele de novo. O problema é que enquanto esse ciclo estiver girando perfeitamente, o teu colesterol velho continua circulando no teu sangue. Então, o grande pulo do gato para derrubar o teu LDL é quebrar esse ciclo de reciclagem. E nesse caso, a ferramenta mais poderosa para isso é a aveia. Quando você come aveia, as fibras que tem nela se transformam numa espécie de gel ali dentro do intestino. Esse gel funciona como uma rede de pesca, que ele sequestra a bile e impede então que ela seja reabsorvida pelo sangue. Em vez de voltar então para o fígado, esse colesterol da bile é eliminado ali naturalmente pelo seu corpo. E é aqui que a mágica biológica acontece. Quando a bile é jogada para fora, o teu fígado começa a buscar mais matéria-prima, porque precisa fabricar bile nova para a próxima refeição. E aí o que ela faz? Ele é obrigado a buscar o colesterol ali que está sobrando no sangue. O teu fígado aumenta então a expressão de receptores e começa a retirar o LDL, que é o colesterol ruim, tira ali da circulação sanguínea para usar como peça de reposição. Então você consegue reduzir o LDL colesterol quando você consome aveia. Então a primeira coisa, inclua na tua dieta 3 colheres de sopa, ali todos os dias, de farelo de aveia. Agora, precisamos corrigir aqui um conceito fundamental. Muitos pacientes cortam a gordura da carne, mas acabam exagerando nos carboidratos refinados, achando que isso não afeta o colesterol. Mas a diretriz é clara. O excesso de açúcar, de farinha branca, dispara a insulina e obriga o fígado a produzir mais gordura, principalmente na forma de triglicérides. O fígado empacota essa gordura numa partícula chamada de VLDL. Qual que é o problema disso? Quando você tem muito VLDL circulando, o metabolismo das gorduras ali ela fica saturada. Parte desse VLDL acaba sendo convertido em produtos que pioram a qualidade do seu colesterol, gerando partículas menores e mais agressivas ali para a parede das artérias. Então, se você quer limpar suas artérias, entenda. O açúcar é o principal combustível para a fábrica de gordura ali do seu fígado, mantendo seus triglicéridos elevados e o teu risco cardiovascular aumentado. Toda vez então que você se entope de doces, pães brancos, refrigerantes, você está avisando para o teu fígado ligar a fábrica do VLDL. Então, se você quer o jeito mais rápido de você conseguir abaixar esse VLDL sem medicamento, você tem que abaixar os seus níveis de insulina. Menos insulina significa menos sobrecarga para o fígado e menos inflamação ali para a parede das suas artérias. E aí você tem um colesterol alto, com VLDL alto e um ambiente que é rico ali em açúcar, você vira uma bomba relógio. Grande risco de infarto, grande risco de AVC. Vamos falar agora de um outro tipo de alimento fundamental para o controle rápido do colesterol, que são os fitoesteróis. Esses alimentos estão presentes em óleos vegetais de boa qualidade, nas sementes, nas nozes. A estrutura ali dos fitoesteróis são parecidas com a do colesterol animal. E aí o intestino não consegue ali distinguir muito bem os dois. Então, se você consome fitoesteróis em quantidade o suficiente, esses compostos vegetais ocupam ali as vagas primeiro. Aí o colesterol que veio da sua alimentação ou da tua própria bile ali, fica sem vaga e acaba eliminando ali o excesso no vaso sanitário. Estudos clínicos robustos mostram que o uso de fitoesteróis pode reduzir o LDL colesterol em cerca de 10% em poucas semanas. E onde é que você vai encontrar isso? Eles estão ali no azeite extra virgem, no abacate, na linhaça, no gergelim, nas nozes. Então consuma aí pelo menos 2 ou 3 desses alimentos aí todos os dias. Você já ouviu falar da LPA ou lipoproteína A? Na medicina a gente fala LPAzinha, que ela é escrita ali com A minúsculo.
Imagina ela sendo uma partícula de LDL, que é o colesterol ruim. Agora imagina que essa partícula carrega nas costas uma mochila extra, uma proteína chamada apolipoproteína A. Essa mochila transforma uma partícula, então, que já é ruim, numa molécula ainda mais agressiva. E por que a LPA ela é tão perigosa? Porque ela é 100% genética. Diferente do colesterol comum, onde a dieta, a academia ajuda a baixar os valores ali, né, do colesterol, a LPA não abaixa com mudança do estilo de vida. Se você tem a LPA alta, você nasceu com essa predisposição. Ah, doutor, então o que eu vou fazer se a minha LPA tiver aumentada? Calma que dá para resolver. Se você descobriu que a tua LPA é elevada, a gente tem que compensar baixando mais agressivamente ali o LDL. Se para uma pessoa comum ali, de baixo risco, o LDL abaixo de 115 já está aceitável, para você que tem essa carga genética, eu vou querer esse LDL mais baixo, abaixo de 100, talvez até abaixo de 70 ou 50 em alguns casos. Já que a gente ainda não tem um tratamento específico para LPA, a gente compensa cuidando muito mais ali dos outros fatores de risco. Deve vir medicamentos novos aí para LPA nos próximos anos, que já tem estudos aí bem adiantados para isso, mas hoje o que a gente faz para compensar é deixar ali o LDL colesterol bem baixinho. E a recomendação é que a pessoa meça a LPA pelo menos uma vez na vida. Principalmente se você tem histórico de infarto na família e principalmente infarto precoce. É importante você dosar. Aí quando você vai abrir os seus exames, qual que é o primeiro número ali que você procura? É do LDL colesterol, não é? E você está certo. O LDL é o nosso alvo número 1. Mas existe outro marcador que é importante a gente avaliar ali em muitos casos, que é a ApoB. Doutor, mas o que é essa ApoB? O nome técnico é a apolipoproteína B. Ela é uma proteína que fica grudada na superfície das partículas de colesterol. Ela funciona como se fosse o esqueleto que sustenta a estrutura da gordura. E todas as partículas que entopem as artérias, o VLDL, o IDL, o próprio LDL, possuem essa proteína na capa. Cada partícula de colesterol ruim tem exatamente uma molécula de ApoB. Então, enquanto o teu LDL colesterol mede o peso, a concentração do colesterol que você tem no sangue, a ApoB mede a quantidade real de partículas. Por que isso é importante? Muitas vezes o teu exame mostra um LDL normal, 100 mg por decilitro, por exemplo. Aí você acha que está tudo bem. Mas quando a gente pede a ApoB, ela vem alta. Se o seu LDL está baixo, mas a ApoB está alta, quer dizer que você ainda tem um número excessivo de partículas agredindo o teu vaso, mesmo com LDL normal. É o que a gente chama de risco residual. Então, na nossa diretriz brasileira de cardiologia, recomendo olhar aí para ApoB, especialmente pessoas que têm diabetes, obesidade ou têm o triglicérides alto. Porque é nesses pacientes que é mais comum a gente ter o LDL falsamente normal com a ApoB elevada. Você já conhecia a ApoB? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Quanto ao HDL, não tem dúvida, né? Aqueles pacientes que têm um HDL elevado, maior do que 50 mg por decilitro, têm menos eventos cardiovasculares. Mas quando a gente tentou aumentar esse número artificialmente com medicamentos, isso não fez o paciente viver mais. Então como é que você aumenta o teu HDL de forma natural, sem usar nenhum remédio? Você precisa cuidar do teu estilo de vida. Então, além de melhorar a alimentação, com tudo aquilo que eu falei, você precisa fazer exercício físico. O exercício físico regular é a melhor forma de você aumentar o teu HDL de forma rápida e natural. E é isso, amigos do coração, não tem segredo. Fazendo tudo isso que eu te orientei, seus níveis de colesterol vão melhorar absurdamente. Consuma farelo de aveia todos os dias. Troque as gorduras saturadas de origem animal por gorduras insaturadas e pelos fitoesteróis. Corte os açúcares, os refinados. Consuma mais alimentos integrais. Faça pelo menos 150 minutos de exercício por semana para melhorar o teu HDL. E o mais importante, mantenha o seu acompanhamento com o teu cardiologista. E lógico, se o seu médico te prescreveu uma estatina ou uma ezetimiba, não para o tratamento. Use essas dicas para potencializar o remédio e, quem sabe no futuro, conseguir reduzir a dose do medicamento, sempre com supervisão. O objetivo aqui não é ser contra remédio. Inclusive, eu sou muito a favor de medicamento baseado em evidência científica. Mas quem sabe com a melhora do estilo de vida a gente não consegue reduzir um pouco as medicações. Mas isso quem vai fazer é o teu cardiologista. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilha aí com quem precisa limpar as artérias e precisa reduzir o colesterol. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de cardiologia, mas baseado em evidências. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.